Fala pessoal, hoje nós vamos ver um guia básico sobre as listas do Python. Tá? Então as listas são a estrutura básica, estrutura de dados mais básica do Python. Elas são muito flexíveis, então elas têm umas características que vão dar essa flexibilidade a ela. Então a primeira, ela pode ser modificada diretamente, então diferente das strings e de outros tipos de dados, elas podem ser modificadas ali, a lista original pode ser modificada diretamente. E elas podem aumentar e diminuir conforme a demanda, né? Então elas não têm um tamanho fixo. Eu posso, durante o programa, aumentar ou diminuir a quantidade de itens da lista. E elas também podem conter e ser contidas por qualquer outro tipo de objeto do Python. Tá? Então a gente vai ver, e é muito comum, uma lista de listas, uma lista de tuplas, uma lista de dicionários, que são outros tipos de dados, outras estruturas de dados do Python. Então a lista é um objeto do tipo sequência, né? Então uma sequência numerada e ordenada, são coleções posicionalmente ordenadas de objetos, né? Então tem um índice, que são mutáveis, como eu expliquei antes, né? Podem ser modificadas e cada item pode ser modificado e elas podem aumentar ou diminuir. E são delimitadas por colchetes. Tá? Então aqui é um exemplo de uma lista, a lista A, e ela tem esses números aqui, né? 1, 6, 8, menos 1 e 100. Aqui embaixo a gente vê o índice da lista. Então o primeiro item da lista, o índice é o 0. O segundo item vai ter o índice 1. Terceiro item, índice 2. Por aí vai. E os índices eles também funcionam de forma reversa. Então, o último item da lista é o índice menos 1. O penúltimo é o menos 2. Isso aqui é muito interessante quando a gente não tem certeza do tamanho, da lista. Então, eu quero acessar o último item, mas não sei qual que é o número desse item. Então, eu utilizo o menos 1. Vai ser sempre o último. Vamos já direto ao ponto e colocar a mão na massa. Existem dois métodos básicos ali de se criar a lista. Então, o primeiro método é usando os literais. Que a gente vai criar uma lista chamada lista, utilizando o literal. No caso, essa é uma lista vazia, então a gente vai usar só os colchetes. Pedir para o Python imprimir, a gente vai ver que foi criada uma lista vazia. Então, olha aqui, a resposta do Python, uma lista vazia. Pessoal, vamos dar uma pausa. Se você está assistindo até aqui, dá um like aí e se inscreve no canal. A gente pode ver também, pedir para imprimir o tipo desse objeto, para a gente confirmar que é uma lista, usando a função type. Essa função ela vai retornar, eu vou colocar um objeto como parâmetro, ela vai retornar a classe desse objeto. Então, olha lá, ela imprimiu a lista vazia e retornou a classe aqui, imprimiu o retorno da função type, que é a classe list. Tá? A outra forma de se criar uma lista é utilizando a função list. Agora vamos criar uma lista de nome L usando a função list. Como parâmetro da função list, eu passei a função range, que ela vai criar uma sequência numérica. Aqui no caso é de 0 a 3, sendo que o 3 não está incluso, então vai ser o 0, 1 e o 2. E a função list, ela vai transformar tudo que eu passar como parâmetro em uma lista. Se eu agora mandar o Python imprimir a lista L, criou a lista 0, 1 e 2. O 3, não está incluso. Na função range a gente pode passar 3 parâmetros, é o início, o final e o passo. Se a gente não passar o início, ele considera 0. E se a gente não passar o passo, ele considera 1. A gente também pode criar uma lista vazia, igual a gente fez no primeiro exemplo, usando a função list. Aí é só usar a função list sem parâmetro. Então, olha lá, da mesma forma, eu pedi para executar aqui e ele retornou e imprimiu a variável L, que é uma lista vazia. Agora a gente vai fazer outra lista, utilizando os literais, dessa vez uma lista de nomes. Eu criei essa variável, lista nomes, e atribuí a ela uma lista de nomes aqui, Rafael, Maria e João. Lembrando que esses nomes são strings, então eles têm que estar entre aspas. Tá? E quando a gente cria a lista utilizando o literal, os itens da lista têm que ser separados por vírgulas. Eu pedi aqui para o Python imprimir, a lista de nomes, e ele imprimiu aqui, Rafael, Maria e João, da mesma forma. Tá? Quando a gente pede para ele imprimir diretamente a lista, ele vai imprimir com os colchetes. Tá? Se a gente quiser imprimir sem os colchetes, a gente tem que fazer uma iteração, que a gente vai ver mais para frente. Agora a gente vai ver mais um exemplo do uso da função list. Ela vai transformar sempre o objeto que a gente passar, se for um objeto sequencial, numa lista, separando cada item dessa lista, desse objeto sequencial. Então aqui no caso a gente vai passar uma string, que é um objeto sequencial. Ela vai ter um efeito diferente aqui do que a gente poderia esperar. Então olha aqui, eu criei a variável nome, e atribuí a ela a string Rafael. E aqui eu vou criar a variável lista nome e vou utilizar a função list para transformar a variável nome em uma lista. Olha aqui, quando eu peço para ele imprimir a lista nome, a gente vai ver que o nome foi salvo dentro dessa lista um caractere por vez. Porque o Python ele vai pegar essa sequência, a string é uma sequência, e vai separar cada item da sequência um a um
uma lista. Tanto a string é uma sequência que a gente pode acessar cada item da string através do seu índice. Então aqui para mostrar para vocês, ó, eu pedi para imprimir a variável nome no índice 0, que é a primeira letra do nome, então o R maiúsculo. Então essa função list ela vai iterar sobre aquela sequência, né, e vai passar cada item da sequência para a lista. Então a gente vai ver novamente aqui o uso da função range. O primeiro parâmetro é o início da função. O segundo parâmetro é onde vai parar a sequência numérica. E o terceiro parâmetro é o passo que ele vai... é a quantidade de caracteres que ele vai pular entre um número e outro. A função range ela vai criar uma sequência, né, numérica com os parâmetros que eu passar aqui. Então vai começar no 0, o 0 está incluso. Vai terminar no 10, que não está incluso, ou seja, vai terminar um número antes do 10. Como o passo é 1, ela vai de 1 em um número. Então vai ser 0, 1, 2, 3, até o 9. Então aqui eu estou pedindo para imprimir a lista L, para a gente ver esse resultado. A sequência de 0 a 9, de 1 em um número. Se eu modificar aqui o passo para 2, então ó, ela vai pular de 2 em 2 números. Então 0, 2, 4, 6 e 8. Como o 10 não está incluso, o próximo número seria o 10. Então ele não vai aparecer. Então da mesma forma, se eu mudar aqui o início para 1, ele vai começar a iterar, vai começar a lista a partir do 1. Ó, 1, 3, 5, 7, 9 e 11, que aqui eu modifiquei também para o 12. Né? O próximo número seria o 13, mas como ele está fora do alcance ali da função range, ele não vai aparecer na lista. Essa função aqui ela é interessante para quando a gente tem que criar uma lista muito grande. Né? Imagina a gente ter que criar uma lista de 100 números. Vamos botar uma lista de 0 a 100. Se eu tiver que escrever na mão, vai demorar muito. Mas com essas duas funções, o processo é bem mais rápido. Então, olha lá, eu criei uma lista L, né, usando a função list e a função range, e eu passei o parâmetro final como 101, ou seja, vai terminar no 100. O 101 não está incluso. Então, tá aqui, ó, a lista começa no 0, termina no 100. Imagina se a gente tivesse que digitar isso tudo. Então agora a gente vai ver um exemplo de listas aninhadas, que é uma lista dentro de outra lista. Então aqui eu criei a lista 1, que é uma lista utilizando a função range, né, que vai criar um range de 0 a 4, o 4 não está incluso. A lista 2, que contém 3 floats, né, aqui são inteiros, aqui são floats. 1.1, 1.2, 1.3. A lista nomes contém 2 nomes, Rafael e Vanessa. Um dicionário vazio com a função dict, que funciona de maneira similar que é a função list, né? Uma tupla vazia com a função tuple. E agora eu vou juntar todos esses tipos de dados aqui, todos esses objetos dentro de uma lista só. Então eu criei o listão, né? Com todos esses itens aqui e vou pedir para o Python imprimir ele. Então olha lá a nossa lista, né? Nosso listão. Ele tem, o primeiro item dele é uma lista que contém a sequência 0, 1, 2 e 3. Aí aqui tem a vírgula, ó, separando. O segundo item, que é outra lista, contém, né, os floats 1.1, 1.2 e 1.3. O terceiro item é outra lista que contém 2 nomes, 2 strings, Rafael e Vanessa. O quarto item é um dicionário vazio. E o quinto item é uma tupla vazia, que poderiam não estar vazios. Então aqui agora a gente vai ver como a gente acessa os índices da lista através do seu índice, né? A gente está criando aqui uma lista L, utilizando a função list e a função range. E aqui eu passei o parâmetro final 11, que significa que não está incluso, né? E vai terminar no 10. Então é uma série de 0 a 10. Então, se eu pedir para imprimir aqui a lista L, ó, de 0 a 10. Agora, se eu quiser acessar só um valor dessa série, por exemplo, o primeiro valor. Então aqui eu estou pedindo para a função print imprimir o item de índice 0 da lista L. Tá? Então é o primeiro item, que é o próprio 0, que eu vou comentar esse print da lista completa, para não confundir a gente. Então, olha lá, ele imprimiu o índice 0. Se eu quiser imprimir outro índice, também consigo. Índice 9, por exemplo. Eu errei aqui o nome da lista, né? É L maiúsculo. Então, olha lá, o índice 9 é o próprio 9, né? De 0 a 10. Então, os índices vão coincidir. Eu também posso acessar esses índices, né? Como eu disse lá no início, pelo índice de trás para frente. Então, que é o de número negativo. Então, se eu quiser imprimir o último, eu vou utilizar o índice -1. Então vai acessar o último número da lista, o último item da lista, que no caso aqui é o 10. Então, olha lá, a lista está aqui, o último item é o 10, e a gente acessou ele através do índice negativo. Se eu mudar aqui para o -2, vai ser o 9 agora. A gente também pode modificar a lista, é um objeto mutável, né? Então ele pode ser modificado. E a gente pode modificar essa lista atribuindo um valor diferente a cada item seu, né? Utilizando o índice também. Então a gente vai ver agora aqui como modificar os itens pelo índice. Então eu vou criar de novo a lista, vou criar uma lista menor agora. Uma lista de range 5, né? Então é de 0 a 4. Olha lá, nós criamos uma lista de 0 a 4. E agora se eu quiser modificar um item da lista, eu vou ter que atribuir a ele. Eu chamo aqui o nome da lista e eu acesso o índice dela
sempre pelos colchetes, né? Não é parênteses, é colchetes. E aqui eu vou utilizar o sinal de igual, que é o sinal de atribuição no Python, né? Acho que em todas as linguagens de programação, o igual é o sinal de atribuição, não o sinal de igualdade. Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou atribuindo o valor 4 ao índice 0 da lista L. Então a gente vai ver esse valor aqui que é 0, vai ser modificado para 4. Vou pedir para imprimir de novo. Aqui é a primeira lista, a lista original. Então o índice 0 é o valor 0. Agora já depois de modificado, a lista se tornou essa daqui. Então, o primeiro índice, o índice 0, se tornou o valor 4. A gente pode, inclusive, atribuir outros tipos de dados a esses valores, né? Não precisa ser o tipo de dado original. Por exemplo, a gente vai criar uma nova lista aqui. Agora a gente vai atribuir ao índice 3 da lista L essa nova lista. Então, aqui, ó, a lista original, né, do 0 ao 4, a gente fez a primeira modificação aqui, substituindo o primeiro índice, né, o valor para 4, era 0, virou 4. E aqui a gente fez outra modificação. No índice 3, que é esse 0, 1, 2 e 3, a gente atribuiu a nova lista que a gente criou, que é uma lista de 0 a 2, né? Então, a gente pode, inclusive, modificar o tipo de dado que consta naquela lista. Essa é a grande flexibilidade aí das listas do Python. As listas, como são objetos sequenciais, assim como as strings, né? Então, a gente vai poder, assim como na string, utilizar o slice, que é percorrer uma parte dessa lista e trazer esses valores ao mesmo tempo. Então, a gente criou aqui, mais uma vez, a lista L, usando a função list e a função range, e agora a gente vai acessar mais de um valor ao mesmo tempo. Então, digamos que eu queira acessar os dois primeiros itens da lista. Aqui no slice, a gente vai utilizar também os colchetes, né? E a gente vai passar 3 parâmetros, assim como a função range, né? Que é o início, o segundo parâmetro é o final, e ele também não vai estar incluso, e o terceiro parâmetro é o passo. Então, vamos pedir para ele imprimir. A gente colocou o início, o índice 0, ele está incluso, o segundo parâmetro é o final, índice 2, que não está incluso. Então aqui, ó, índice 0, índice 1, e o índice 2 seria o número 2. Mas como ele não está incluso, vai parar aqui no número 1. E o passo é 1, ou seja, de 1 em 1. O slice, ele tem, assim como o range também, tem 2 parâmetros opcionais, que é o primeiro parâmetro. Na verdade, todos os parâmetros são opcionais. Então, o primeiro parâmetro, se a gente não colocar nada, ele vai considerar que começa no 0. O segundo parâmetro, se a gente não colocar nenhum valor, ele vai considerar que vai até o final. Então, vai ser sempre o último o último item da lista. E o terceiro parâmetro, se a gente não colocar nada, ele vai considerar 1. Então, olha lá, a gente fez um slice, né, sem passar nenhum dos parâmetros. Lembrando que entre os parâmetros tem os 2 pontos. E aí a gente tem que colocar os 2 pontos. O exemplo anterior de slice, a gente poderia ter feito dessa forma aqui, ó. Sem passar o primeiro parâmetro, já que ele é 0, né? Passando o segundo parâmetro, que é o final, e sem passar o passo também, já que ele é 1. Tá? Então a gente poderia ter simplesmente escrito os 2 pontos e o 2 aqui. Agora a gente vai ver um exemplo do uso da função length. Função len, na verdade, que vem de length, né, que é o comprimento em inglês. Tá? Então, essa função ela vai retornar sempre a quantidade de itens, né, do objeto que for passado dentro dela, como parâmetro. Então, aqui, ó, a gente criou uma lista com range 3. E tem 3 itens. Se a gente quiser saber a quantidade de itens, executar a função print com a função len, né, e o nome da lista. O primeiro print é a lista L e o segundo print é o comprimento da lista. Então, são 3 itens da lista. Essa função len ela pode ser interessante também para a gente acessar o último valor num objeto que a gente não conhece o tamanho. Por exemplo, se eu não conhecesse o tamanho da lista e quisesse imprimir o último valor, então eu ia chamar nome da lista e passar aqui como índice dela o retorno da função len menos 1. A função vai retornar 3 itens, né, nesse exemplo aqui. Então é o 0, 1 e 2. O último parâmetro é sempre a função len menos 1. Então aqui, ó, a gente imprimiu primeiro a lista e depois o último item da lista, utilizando, né, o parâmetro aqui como índice, o retorno da função len menos 1. Tá? Claro que na lista isso é desnecessário, que é só utilizar o índice menos 1. Mas a gente poderia utilizar também para fazer um contador e uma iteração sobre a lista, por exemplo. Então aqui a gente usou a mesma lista, né? Que é 0, 1 e 2. E aí criamos aqui uma variável chamada contador com valor 0. E aqui vamos utilizar um loop while, né, que ele vai executar o comando aqui dentro enquanto o contador for menor que o comprimento da lista L. Então na primeira iteração, o contador tem o valor 0. Então aqui 0 é menor que o retorno da função len de L, que é 3, a gente já viu. Então 0 é menor que 3, é verdade.
Então ele vai executar o que está aqui dentro. Vai imprimir a lista, o índice 0 da lista. E depois disso, o contador ele vai ser somado 1. Esse contador maior ou igual a 1 aqui é importante, senão esse loop se torna um loop infinito, né? Pode travar o computador. Então, imprimindo aqui, a gente vai ter a impressão de cada item da lista, né, de uma vez. Então, o primeiro item é o 0, o segundo item é 1 e o último item é o 2. Então, esse aqui é um dos principais usos aí da função len, né? Quando a gente quer percorrer uma iteração que a gente não conhece o tamanho do objeto. Agora a gente vai ver aqui a concatenação de listas. Então, assim como as strings também, as listas podem ser concatenadas utilizando o operador mais. Então, se os operandos do operador mais forem listas, ele vai concatenar, vai somar uma lista à outra, vai juntar uma lista na outra. A gente tem a primeira lista aqui, a L1, que é um range de 1 a 5, então é 1, 2, 3 e 4, e a L2, que é um range de 5 a 11. Então é uma sequência que vai do número 5 até o número 10. E agora a gente vai juntar elas na lista L. Então aqui, ó, eu pedi para imprimir L1, depois imprimir L2 e por fim imprimir a lista L. Então aqui, ó, L1 de 1 a 4, L2 de 5 a 10 e a L é a concatenação das duas listas. Tá? Então a primeira lista seria essa daqui e a segunda essa daqui. E aí reparem que o operador mais de concatenação ele vai juntar as duas listas em uma só. Tá? Então só tem os colchetes aqui fechando uma lista, não são duas listas dentro de uma. E outra operação que também é semelhante à das strings é a repetição, utilizando o operador, o asterisco, que com números ele é a multiplicação, mas com strings e com listas ele vai ser a repetição. Então aqui, ó, a gente vai utilizar a mesma lista L1, né, que é a sequência de 1 a 4, e aqui eu pedi para imprimir, ó, L1 duas vezes, né, que é utilizando o operador de repetição, e aqui vezes o número 2. Então olha a impressão aqui. Da mesma forma, é uma lista só, não são duas listas, né? Então a lista começa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e ela repete a sequência aqui novamente, 1, 2, 3, 4. Essa função dupla desses operadores, tanto mais como o asterisco, que são soma para os números, soma e multiplicação, e para listas e strings são concatenação e repetição, no Python isso se chama polimorfismo. Agora a gente vai ver como fazer as iterações de listas. Todos os objetos sequenciais do Python eles permitem iterações, que significa você buscar um item por vez, né, desse objeto, passar por todos os itens um por vez. Então, para isso a gente vai criar uma lista, né, utilizando já a conhecida função list e range, o range de 0 a 10, né, ou seja, termina no 9. Então, e aqui a gente pediu para imprimir essa lista. Agora, para fazer a iteração, a gente vai utilizar o operador aqui, for. O for ele vai fazer essa passagem de item por item na lista para utilizar ele. Então, eu coloco primeiro o for, depois eu vou criar uma variável para receber esse valor do item. Tá? E eu posso dar qualquer nome a essa variável. Aqui no caso, eu vou colocar número, porque é uma lista de números. E aí eu utilizo a variável, né, que eu posso dar qualquer nome. E aqui eu vou utilizar essa palavra reservada também do Python, que é o in, né? Ele expressa ali pertencimento, né? For, que em inglês significa para, né? Então, para número em L, então para cada número em L, aí aqui embaixo eu vou executar o comando, a ação que eu quero que essa variável faça. Então, no caso, eu vou pedir para imprimir. Então, aqui explicando mais uma vez, a gente tem a nossa lista de 0 a 9, e aqui o for ele vai percorrer cada número dentro de L e vai executar o que eu comandar aqui, que no caso é o print, né? Vai imprimir na tela. E aqui a gente vê, ó, a impressão como ela fica diferente, né? Aqui é a impressão da lista inteira. E aqui é a impressão utilizando a iteração, ó. Vai imprimir cada número de uma vez, em uma linha. Um outro exemplo, eu poderia também pedir para imprimir só os números pares. Então, eu faço um teste aqui, o resto do número dividido por 2 for igual a 0. Né? Então, eu estou pegando aqui cada número da lista, e aí aqui eu vou testar. Esse número dividido por 2, o resto é igual a 0? Se sim, significa que ele é um número par. Tá? Então, eu quero imprimir os números pares. Vou imprimir um número. Se não, eu não quero imprimir, então eu não vou fazer nada com esse número. Então, olha lá a impressão agora aqui, como é que fica. Começa no 2, né, que é o primeiro número par. Depois do 0 ali, na verdade, começa no 0. Então, o primeiro número par é o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Agora, nós veremos essa palavra reservada aí, que a gente já viu na iteração, né, ela pode testar também o pertencimento. Então, se o item específico ele está contido, ele está dentro da lista. Então, a gente vai criar de novo aqui
uma lista de nomes, e aqui a gente pode testar. Esse teste, esse operador in aqui, ele vai sempre retornar um booleano, verdadeiro ou falso, true ou false, tá? Então aqui eu pedi para ele imprimir esse teste, né? A gente tem a lista Rafael, Maria e João, eu vou imprimir aqui se o Rafael, a string Rafael, está contida em, né, dentro de nomes, da lista nomes. Então olha aqui, ó, o retorno desse operador in aqui, desse teste, é true, é verdadeiro. Mas para que serve isso? Isso aqui a gente vai poder utilizar num if, por exemplo. Então aqui, ó, vou testar se Maria, if Maria em nomes. Então se Maria está dentro da lista nomes, se for verdadeiro, ele vai imprimir está na lista. Se for falso, ele vai pular aqui para o else e vai imprimir não está na lista. Olha lá, Maria está na lista, está dentro de nomes. Para se a gente mudar aqui para outro nome, Henrique. Ó, o Henrique não está na lista. Isso aqui tem várias utilidades, né? Úteis aqui, né? Um exemplo seria testar uma lista de convidados. Então, eu crio uma lista de convidados e aí eu vou inserir um nome ali e testar se aquele nome está na lista. Então, como é que a gente pode fazer isso? Vou criar aqui, ó, uma lista de convidados. E aqui eu vou criar uma variável e vou receber o valor dela através do input, né? Que é uma entrada que o usuário vai fazer através do terminal. Então, o usuário vai digitar ali. Eu vou pedir para ele digitar o nome. Digite o nome a buscar na lista. Eu não vou fazer nenhum teste aqui de validação do que o usuário digitar, né? Porque eu vou digitar o nome e não vai dar erro. Mas num programa real, a gente faria aqui uma série de testes para testar o que o usuário está digitando. Se ele digitar um número, não pode dar erro, né? Então a gente tem que mandar ele digitar o valor correto. Então aqui, ó, a gente vai fazer o teste, né? If nome em lista de convidados. Então aqui, se o nome estiver na lista de convidados, vai imprimir a variável nome e junto a string foi convidado. Caso não esteja, vai imprimir nome e não foi convidado. Então vamos testar. Então eu mandei executar e aqui ele está dizendo aqui, ó, digite o nome a buscar na lista. Então vou buscar um nome, eu sei que está lá, que é o meu nome. O Rafael foi convidado. Agora vou mandar executar de novo e vou digitar o nome que não está na lista, que é o Henrique. Ó, Henrique não foi convidado. Então esse é um exemplo prático aqui do uso desse operador in. Pessoal, o vídeo já está ficando bem longo, então eu vou encerrar ele por aqui. No próximo vídeo a gente vai ver os métodos das listas, as funções internas ali da lista. Grande abraço aí e até o próximo vídeo.